Olá, sou Mariana Máximo, professora de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino de Angra. Estou aqui para te ajudar com as atividades do caderno de atividades do segundo bimestre. Eu sou baixinha, sou morena clara, tenho cabelos encaracolados na altura do ombro e estou vestindo uma blusa azul de bolinhas brancas, ok? Então vamos lá. As atividades 1 e 2 do caderno de atividades de vocês traz assuntos como concordâncias nominal e verbal, voz ativa e voz passiva. Você já tentou fazer atividade aí no seu caderno de atividades? Não? Então vamos lá que eu vou te ajudar, ok? E, no mais, qualquer outra dúvida, você pode tirar também com o seu professor no chat, combinado? Então vamos lá. Bom, o que é concordância nominal? O que é concordância verbal? Bom, a palavra concordância é uma palavra que remete, que se refere à ideia de harmonia, de equilíbrio entre as palavras dentro de um texto, tá? E quando a gente fala em concordância nominal, a gente está falando entre nomes. O que são nomes? São aquelas, lembra daquelas classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome? Então, quando a gente fala em concordância nominal, a gente está falando da concordância entre essas palavras no texto, tá bom? E quando a gente fala em concordância verbal, a gente está falando entre a concordância entre o verbo e o sujeito. Mas eu vou falar um pouquinho mais de forma aprofundada quando a gente vir o exemplo, ok? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui o trechinho de uma canção de sertanejo, uma música do sertanejo, Fernando Sorocaba. As mina pira, sobe na mesa, pula na piscina, as mina pira, entra no clima. Vamos lá, gente, o que está acontecendo aqui? Para começar a história, preciso dizer para vocês que os compositores de música, principalmente as músicas populares, eles têm o que a gente chama de licença poética, tá? Eles às vezes utilizam uma inadequação gramatical, uma inadequação linguística para alcançar uma determinada intenção, uma determinada finalidade, ok? Então vamos lá, as mina pira, vamos prestar atenção nesse trechinho aqui. O que a gente tem? Asmina. Bom, pelo artigo, só pelo artigo, o as, eu posso acreditar, eu posso crer que a gente está falando de mais de uma menina, embora mina não tenha marcação nenhuma de plural ali. Vocês concordam comigo? Então, olha o que está acontecendo. Asmina pira. Pira é o verbo também que se refere. Quem é que pira? Asmina. Mas pira também não tem nenhuma marcação de plural. Então, o que a gente está percebendo aqui? A gente está percebendo uma inadequação em relação à concordância, A gente tem uma marcação de plural no artigo as, o substantivo mina, que é menina, na informalidade, não tem nenhuma marcação de plural e o verbo também não tem nenhuma marcação de plural. Então, a gente só sabe que se refere a mais de uma menina, porque o artigo as traz essa marca de plural, ok? Agora vamos analisar a placa, Salão do Bill Cortes. É um anúncio, uma propaganda, em que o Salão do Bill está oferecendo aí os seus serviços de corte. Bom, antes da gente falar de concordância, vamos aqui falar um pouquinho sobre outra inadequação que aparece nessa placa. Cortes masculino, cortes feminino. É uma inadequação em relação à ortografia dessa palavra, Nós sabemos que masculino escreve-se com U e feminino escreve-se com I, Mas por quê, professora? Por que essa placa tem inadequação ortográfica? Por que essa placa tem uma inadequação de concordância? Gente, é porque as pessoas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nas aulas 7 e 8, sobre variedades linguísticas, mas as pessoas usam a língua, em diferentes contextos de acordo com variados fatores. A gente vai ver que muitas coisas influenciam, muitas situações influenciam para que uma pessoa escreva um texto numa determinada variante da língua, num determinado registro formal ou informal. Mas aguarde as próximas aulas que vocês vão acompanhar aqui comigo um pouquinho sobre variedade linguística. Mas vamos continuar aqui com a questão da concordância, ok? Então, cortes masculino, cortes feminino, a gente percebe uma inadequação, uma falta de harmonia entre o substantivo cortes e o seu adjetivo, os seus adjetivos masculino e feminino, quando todos deveriam estar no plural. Cortes masculinos, cortes femininos.
ok? Esses dois exemplos são exemplos bem simples que fazem parte do nosso dia a dia, por isso eu trouxe para vocês, tá? Bom, qual é a regra geral para a concordância nominal? Determinantes concordam com o substantivo. O que são determinantes, professora? Determinantes são as palavrinhas que acompanham o substantivo nessa concordância nominal. Que palavrinhas são essas? Elas são representadas pelas palavrinhas que pertencem às classes gramaticais dos artigos, dos pronomes, dos numerais e dos adjetivos. Vamos dar uma olhadinha nesse pequenino exemplo que eu trouxe para vocês. A casa grande. Percebam, a casa é grande, a palavra casa é o substantivo ali, é a palavra mais importante, é o núcleo. É nessa palavra que nós devemos colocar toda a nossa atenção. Se eu tivesse, ao invés de casa, casas, esse artigo deveria também acompanhar o substantivo, as casas. Assim como o adjetivo grande, as casas grandes. Se ao invés se eu trocar o artigo pelo pronome essa casa é grande, essas casas são grandes, né? E assim acontece com todas essas palavrinhas, com todos esses determinantes, se a gente faz a troca pelo singular ou pelo plural desse substantivo, ok? Então, determinantes do substantivo são essas palavrinhas que giram em torno do substantivo, representadas por essas classes gramaticais aí, ok? Vamos falar um pouquinho de concordância verbal? Concordância verbal. A regra geral para concordância verbal é o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Peraí, professora, sujeito? Eu já esqueci o que é sujeito. Então vamos lá, vou lembrar um pouquinho sobre essa questão de sujeito e predicado, mas lembrando também que você vai rever todas essas questões nas outras aulas, tá bom? Vamos lá então. Bom, eu tenho ali o presidente viajou, ok? Então o presidente viajou. Primeira palavra que eu tenho que perceber nessa minha frase é o verbo. Viajou, o verbo viajou, ok? Então vamos lá, quem viajou? Quem viajou? O presidente. Então o sujeito é aquele sobre o qual eu falo alguma coisa, ok? Então esse é o sujeito. Eu localizei o verbo, perguntei pro verbo quem viajou, eu encontro o sujeito, o presidente. Eu tenho duas palavrinhas nesse sujeito, o presidente, mas eu tenho uma que é mais importante. Qual é? Presidente. Presidente é o núcleo do meu sujeito. Então esse verbo viajou tem que concordar com presidente. Presidente viajou. Uma pessoa, terceira pessoa do singular, o presidente viajou, ok? Agora, vamos modificar um pouquinho esse sujeito? O presidente e o ministro viajaram. Quem viajaram? O presidente e o ministro? Eu tenho mais palavras aí nesse meu sujeito. Mas quais são as palavras mais importantes? Sobre quem eu estou falando? Presidente e ministro. São duas pessoas. Logo, o meu verbo tem que concordar com esses dois núcleos do sujeito. Combinado? Então, a regra geral para concordância verbal é verbo concorda com o núcleo do sujeito. Certinho? Ok. Gente, na atividade 2 do caderno de atividades que você tem aí, você está com ele aí? Por favor, não deixe de assistir às nossas aulas fazendo essas anotações no caderno de atividades. E lembre sempre que você tem o chat para poder tirar dúvidas com o seu professor, tá bom? Então, na atividade 2, a gente vai falar um pouquinho sobre voz passiva e voz ativa. Vamos acompanhar comigo? Então, vamos lá. Você já ouviu falar em voz ativa e voz passiva? Bom, Mariana, eu já ouvi falar. Tem uma questão de troca de posições, mudança no verbo. Gente, sim, tem tudo isso nessa estrutura da voz ativa e da voz passiva. Mas o que eu quero realmente chamar a atenção aqui hoje é quando usar a voz ativa e a voz passiva e com que objetivo eu posso fazer uso da voz ativa ou da voz passiva. Sabe quem usa e abusa desse uso de voz ativa e voz passiva com muita maestria? Os jornais impressos. Sim, os jornais impressos. Sabe quando você passa pela banca e verifica uma manchete de jornal? Aquela manchete que vai fazer com que você se interesse para ler a notícia na íntegra? Então, essas manchetes geralmente estão ou na voz passiva ou na voz ativa. Eu vou mostrar alguns exemplinhos aqui para você. Então vamos lá. Olha esse primeiro exemplo. Avó e neta de apenas 2 anos são esfaqueadas dentro de casa. Muito sensacionalista, né? Impactante, bem parecido com aqueles jornais, aquelas manchetes que a gente encontra, infelizmente, nas bancas de jornal, né? Mas faz parte da nossa realidade. Mas aqui é um excelente exemplo linguístico, ok? Então vamos lá. Avó e neta são esfaqueadas. Quem esfaqueou? Perceba que aqui
O jornal quis dar relevância, destaque para quem sofreu a ação de ser esfaqueado. No caso aqui, a avó e neta de apenas 2 anos. Olha o próximo exemplo. Aluno é expulso por causa do chulé. Gente, se isso vira moda, meu Deus, a gente não pode deixar, né? Agora, a grande questão é, aluno é expulso por causa do chulé. Quem expulsou esse aluno? Aparece ali na manchete? Não, talvez quando a gente lê a notícia na íntegra, a gente possa esclarecer essa questão. Mas ali na manchete, isso não é esclarecido. Perceba que a intenção do jornal era simplesmente de realçar, de destacar aquele que sofreu a ação de ser expulso, o aluno. E como é aluno, isso com certeza aconteceu num contexto da escola. Quem foi? Diretor, professor? A gente também não sabe, né? Olha aqui a diferença. Senado aprova em primeiro turno texto base da Previdência. Aqui é diferente. Aqui a gente tem aquele que fez, ou seja, aquele que aprovou, o Senado, né, o agente aí dessa ação, e a gente tem aquilo que ele aprovou. O quê? O texto base da Previdência. Nesse exemplo aqui, a gente tem um exemplo claro de voz ativa, em que a gente tem agente da ação, aquele que fez a ação, e o que sofreu a ação de ser aprovado, que é no caso o texto base. Os outros 2 exemplos, a gente tem exemplos de voz passiva, mas nós vamos analisar caso a caso. Vem comigo. Então vamos lá. Voz ativa. Senado aprova texto base da Previdência. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem Senado, que é o sujeito agente, aquele que faz, aquele que aprova, aquele que age. O verbo aprovar, que aqui está no presente do indicativo. Anote isso é muito importante, porque isso vai fazer uma diferença na hora da passagem, da transformação da voz ativa para a voz passiva, ok? E texto base da Previdência, que é o objeto, né? Que é o objeto que foi alvo da aprovação pelo Senado, ok? Muito bem. O que acontece na voz passiva, da passagem da voz ativa para a voz passiva? A gente tem uma troca dessas posições, né? Aquilo, né? Que é exatamente, ó, aquilo que é sujeito a agente, o termo que é sujeito a agente na voz ativa, ele passa a ser agente da passiva na voz passiva. Olha lá, Senado pelo Senado, olha a troca. E o que é objeto na voz ativa passa a ser sujeito paciente na voz passiva, texto base da Previdência. Agora, eu não me preocuparia só com a troca dessas posições, não. Eu me preocuparia principalmente com esses verbos aí. Olha que interessante. Lembra que eu falei para você anotar que o verbo aprovar estava no presente do indicativo? Então, você vai precisar disso agora. Olha só. Aprova, presente do indicativo. Perceba que na voz passiva é aprovado. Eu não tenho um verbo só, eu tenho 2. Então, a estrutura da voz passiva, você vai precisar de um verbo auxiliar, o verbo ser, auxiliar, tá? E é ele que vai ter a marca do tempo que você colocou naquele verbo lá da voz ativa, ele que vai trazer a marca temporal, ele que vai trazer o presente do indicativo. E o verbo aprovar lá da voz ativa, ele vai ficar na sua forma do particípio aqui na voz passiva. Particípio é aquele verbo, aquela forma nominal em que você tem aquela terminação a do ido, sabe? Aprovado, comido, acendido e vários outros. Esse é o particípio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante, ok? Então, percebam, é no verbo ser que a gente vai ter que ter a marca da temporalidade. Então, o verbo ser é o quê? Eu sou, tu és, ele é, né? Verbo ser é. Se o verbo aprovar está no presente do indicativo, esse verbo ser também tem que estar no presente do indicativo. Então, vai ficar é. E o aprovar vai ter que ser vai estar na sua forma nominal particípio. É aprovado. Então, na troca das posições, a gente vai ter texto base é aprovado pelo Senado, ok? Agora, os outros exemplos que nós colocamos lá no slide anterior, a gente tem exemplos da voz passiva. Lembra que eu falei para vocês? Que é muito usado pelos jornais impressos? Então, a gente aqui vai fazer essa análise rápida, né? Então, aluno é expulso por causa do chulé,
o destaque foi todo dado ao aluno e a gente não tem o agente da ação, aquele que realizou a ação, isso é muito comum quando você quer omitir o agente propositalmente, tá, gente? Intencionalmente. Assim como acontece no segundo exemplo, a avó e neta são esfaqueadas, também foi intencional, né? Foi uma finalidade, um propósito do jornal fazer esse apagamento, essa omissão aí do agente. Quem esfaqueou? Isso é uma estratégia para que a gente compre o jornal e faça a leitura na íntegra da notícia depois da compra. Ok? Então, o uso da voz passiva e da voz ativa é também, para além de uma estrutura verbal, uma mudança de posição, é também uma estratégia. O que você quer focar? O que você quer destacar? Aquele que agiu ou aquele que sofreu a ação? Lembre-se disso na hora de escrever seu texto, porque isso pode fazer a diferença. Combinado? No mais, você tem sempre o chat em que você pode pedir auxílio do seu professor e a gente se encontra na próxima aula. Um grande beijinho. Tchau, tchau.